Olá, galera, excelente dia. Espero que todos vocês estejam bem em casa, se cuidando durante esse processo de isolamento social. Hoje nós iremos dar prosseguimento aos nossos estudos na matéria de sociologia, especificamente na sociologia brasileira, onde iremos destacar a importância, de Sérgio Buarque de Holanda, enquanto sociólogo, enquanto pensador que configura a década de 1930, no cenário brasileiro. Bom, para entender um pouco do Sérgio Buarque, temos que entender quem foi o Sérgio Buarque. Então, primeiramente, vocês têm que entender que ele é nascido na cidade de São Paulo, ele fez faculdade de Direito, contudo, ele começa a ter todas as suas interlocuções já na década de 1920, tanto que ele começa a fomentar suas obras a partir de uma crítica literária, e não somente isso. Ele era um grande representante do movimento modernista, ou seja, movimento que tentava propor, a partir do caráter do regionalismo paulista, compreender qual seria a identidade nacional para além do viés português. Contudo, ele não joga fora isso. Isso é muito importante também destacar. Uma das grandes obras do Sérgio Buarque, eu estava com ela perto aqui de mim, se não estiver aqui, é Raízes do Brasil. Não está aqui, deve estar... já achei, peraí. Uma das grandes obras do Sérgio Buarque é Raízes do Brasil. Essa aqui, não se assusta, minha versão é um pouco antiga, tá? Na obra, pessoal, Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque ele quer compreender a sociedade a partir de suas raízes, a partir de suas origens. E essas origens elas estavam atreladas na Península Ibérica, de forma específica Portugal, que foi o colonizador do país. Um ponto que merece destaque é que, para o Sérgio Buarque, ele estava preocupado também em compreender as transformações sociais e políticas que o país passava na década de 30. Ou seja, você sai de um período de uma república oligárquica, dita República Velha, e entra numa nova compreensão de república, que não é mais fomentada numa política de café com leite, mas as estruturas elas se mantêm. E aí, na verdade, o Sérgio Buarque está querendo apresentar que o Brasil precisava precisava modificar as suas estruturas, os seus tipos ideais. Isso é interessante, porque, na verdade, ele acreditava que para o Brasil ter um avanço, um desenvolvimento, se marcado por essas transformações, seriam necessárias romper com os valores tradicionais, ou seja, com a tradição portuguesa, porque não adianta se compreender o presente e o futuro se você não romper com o passado que te aprisiona. E essa forma de aprisionamento seria o quê? A figura portuguesa na condição de colonizador, ou seja, sejamos mais Brasis e menos portugueses. Seria essa a ideia que o Sérgio Buarque está querendo trazer para nós. Bom, qual é o referencial teórico-metodológico? O Sérgio Buarque ele vai à Alemanha, ali ele tem contato e influência de grandes pensadores, e o principal deles, que vai moldar todas as suas obras, será o Max Weber. O Weber, que nós já tínhamos discutido aqui logo no início do ano, com sua famosa obra A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, coloca uma dualidade de conceitos. Primeiramente, a tradição é marcada pelos valores patriarcais, ou seja, a ideia de que você se impõe, muitas das vezes, normas, valores, comportamentos que são moldados a partir de uma tradição. É uma invenção, toda tradição ela é uma invenção. Em oposição à tradição, nós temos a modernidade. A modernidade seria a burocracia, seria o desenvolvimento econômico, liberal. Na verdade, seria a questão da formação da impessoalidade, das hierarquias, o caráter formal das relações, as competições, o espírito capitalista, que é muito comum a partir da premissa da ação social que o Weber coloca isso em prática. Na obra do Sérgio Buarque de Holanda, nessa minha edição, ele coloca muito claro o conceito de trabalho e aventura, que é o capítulo 2, que é o que a apostila de vocês, inclusive, traz aí no tópico 3, tá? Quando a gente fala de trabalho e aventura, o Sérgio Buarque, munido desse pensamento weberiano, do pensamento do Weber, ele está querendo colocar duas formas de tipos ideais, duas psicologias, dois comportamentos que formaram e moldaram as ações e atitudes do brasileiro na época de colonização. Para o Sérgio Buarque, isso é importante destacar, o Brasil ele era uma sociedade marcada mais pela tradição do que pela modernidade.
Ou seja, era um Brasil atrasado, era um Brasil rural, era um Brasil preso aos laços do colonizador português, e ele, por conta disso, não conseguia se modernizar. Ele defende que o Brasil seja urbano, ele defende que o Brasil seja industrializado, que o Brasil seja competitivo, que as relações sejam burocratizadas, que as relações sejam marcadas pela impessoalidade, por um caráter liberal, pensando a perspectiva econômica. E o que seria o trabalho, o que seria a aventura, o que seria o trabalhador e o que seria o aventureiro? Pessoal, o aventureiro é a revista, aquele que ganha na vida a troco de nada. Ele busca o lucro fácil, como coloca a apostila de vocês. Então, ou seja, ele não está preocupado em ter toda uma organização, uma estratégia. Ele quer ir aqui já direto dentro do ouro, né, dentro da prata, dentro do diamante. Por quê? Porque ele quer pegar aquilo para ele. Ele vai dominar aquilo e automaticamente ele não está preocupado com as consequências futuras. E por conta disso, o aventureiro, ele não cria um laço de estratégia, ele não cria uma rede de relações duráveis, pensando na perspectiva já do Bourdieu. Na verdade, o aventureiro está preocupado consigo, é uma revista. Agora, o trabalhador não. O trabalhador está preocupado em tecer estratégias, em percebendo que as suas relações elas são sempre competitivas, que ele precisa se organizar burocraticamente, administrativamente, e por conta disso, ele começa a perceber que a sua sociedade ela é extremamente competitiva, ela é extremamente individualista, ela é extremamente interesseira, ela é marcada por tipos ideais e ações sociais. E é muito comum esse pensamento na obra do Max Weber. Eu quero que vocês também entendam que o aventureiro, na concepção do Sérgio Buarque de Holanda, na verdade, é muito comum, é o colonizador. Por quê? Porque ele lançou-se mar, né, não sabia se chegar, não conhecia a palavra Brasil, não conhecia as terras americanas, chegou e empreendeu o processo de colonização sem um planejamento próprio, porque nós já começamos a falar aqui, né, das famosas cartas de doação, as capitanias hereditárias, Seis Marias. Eu dava lotes de terra para pessoas de minha confiança, mas eu não sabia realmente se era uma pessoa de confiança, eu não sabia as estratégias elementares que essa pessoa iria empregar sobre aquela propriedade de terra. Não tinha um planejamento, um projeto de colonização. Aos poucos que isso começa a se formar. E aos poucos o Brasil, mesmo na década final da 20 para 30, se manteve como uma economia agroexportadora dependente do café. Tanto que é justamente nesse conjunto de modernizações, de transformações que o Brasil perpassa na época varguista, que ele começa a perceber que o Brasil se insere a uma industrialização, não mais a um surto industrial, mas a uma industrialização totalmente tardia e dependente do capital estrangeiro para que ela pudesse se alavancar. E por conta disso, né, a própria figura do Sérgio Buarque traz também outros dois conceitos. O homem cordial é o homem que age com o coração, com o impulso, com o afeto, com a emoção e muito menos pela racionalidade, né? Pensando aí a perspectiva do Max Weber. E não somente isso. Esse homem cordial, nas suas relações, são munidas pelo patrimonialismo. O que significaria para a figura do Sérgio Buarque de Holanda esse patrimonialismo? Seriam, na verdade, as relações que o indivíduo ou seu grupo social, elas interagem entre o público e o privado. Mas o que o Sérgio Buarque está querendo colocar é que na figura do brasileiro existe uma dificuldade, porque muitas das vezes se relaciona o público dentro do privado e o privado dentro do público. Existe uma mistura e o brasileiro ele não consegue separar essa mistura porque ele não tem uma clareza dessas relações dentro da sua sociedade, e uma vez que esse homem cordial é movido muito mais pelo sentimento, pela emoção, pelo afeto, pelo coração, pelo impulso e não pela racionalidade propriamente dito. Não apenas só pela racionalidade, como também pelo impulso da burocratização administrativa que permeia as ações sociais. Tá ok, pessoal? Grande abraço. Espero que tenha dado para entender um pouco mais do Sérgio Buarque de Holanda.